Salve, queridos! Hoje nós vamos tratar aqui da Carta de Paulo aos Coríntios. Tem um vídeo aqui no canal sobre o Paulo de Tarso, que é quem escreveu as cartas, né? As chamadas cartas paulinas, são várias. Se você não assistiu ainda esse vídeo, assista para você compreender melhor o contexto da vida dele, quem ele era, o que ele fez, por que ele foi o grande divulgador da palavra de Cristo no mundo antigo, enfim. É um conteúdo muito bom e inspirador. Bom, a história dessa carta se refere à cidade de Corinto, na unidade regional da Coríntia, na região do Peloponeso, na Grécia. A cidade atualmente tem mais de 30 mil habitantes e é conhecida mundialmente pelo seu canal lá. Vou mostrar no mapa daqui a pouco. Corinto era uma cidade influente, uma cidade portuária, e ficava num istmo, né, que ligava o Peloponeso à Grécia continental, com os portos lá do leste e oeste. Na época do apóstolo Paulo, Corinto era a capital da província romana de Acaia e abrangia a maior parte da antiga Grécia, o sul da Macedônia, né. Ele viveu em Corinto por 1 ano e 6 meses, e ele fundou ali a igreja. Paulo fundou várias igrejas em diferentes cidades, e Corinto foi uma delas que ele fundou. Então aqui só para vocês terem uma noção onde ficava Corinto. Então aqui do lado esquerdo tem um quadradinho vermelho, que vocês podem ver no mapa mais amplo, né, aqui na Grécia. E depois na imagem maior, vocês podem ver aqui do lado direito o Istmo de Corinto. E aí você tem essa ligação, né, que fazia de duas regiões. Então, Corinto era uma cidade que unia dois locais muito importantes, então era um ponto muito importante para comércio. Então você tinha lá pessoas e tudo quanto que era local, né? Grande parte da população era de escravos, e uma região com um comércio muito forte. Então era uma cidade bem importante. Se alguém precisasse transportar mercadorias para Roma, que era a grande cidade, então assim, de qualquer lugar do Oriente, ela muito provavelmente teria que passar pela Grécia, pelo gargalo de Corinto. E aí então, né, a cidade ela fervilhava de mercadorias, marinheiros em busca de diversão, porque você imagina, né, como é que era o negócio lá. Tinha um templo, né, de Afrodite, que os romanos chamavam de Vênus. Esse templo tinha 1000 sacerdotisas e eram prostitutas. Então você imagina, era um pessoal com uma religião legal, né? Então você tinha lá as sacerdotisas, que eram prostitutas. Então as pessoas iam lá, tinham relacionamento com elas, e era como você chegava perto do Deus deles. E mesmo Corinto, que não era Atenas, que era a cidade maior, você tinha uma classe alta que tinha pretensões filosóficas, né, e se orgulhava de sua sabedoria, lembrando que a Grécia, na época, né, já tinha muito trabalho de filosofia, enfim, então era um local muito dinâmico. E Corinto era uma cidade bem complicada. Os cristãos de Corinto deram a Paulo, que foi o fundador da igreja, como eu falei, mais problemas que todas as igrejas juntas. Então Paulo ia lá, resolvia um problema, surgiam outros 3, aí resolvia outro. Então era uma coisa complicadíssima, né? Não é à toa, o Paulo escreveu algumas cartas para os coríntios, mas a gente só tem 2 na Bíblia, que é 1 Coríntios e 2 Coríntios, né, que foram as cartas que ele escreveu, para tirar dúvidas, para depois dar uma chamada neles, enfim. Bom, só para vocês terem uma ideia,
os gregos, que na época já eram chegados a uma farra, eles mesmos, entre eles, já achavam que as pessoas que moravam em Corinto, portanto os coríntios, eles tinham uma reputação péssima entre os gregos mesmo, né? Os gregos até criaram uma expressão que era corintianizar, que significava ser incrivelmente promíscuo, ser beberrões, era uma coisa complicada, né? Era comum ouvir na Grécia a cidade, vai Corinto! Não, isso não é verdade, essa parte eu que inventei, né? É difícil fazer um vídeo sobre Coríntios e não sacanear o time, tá certo? Muito bom, ó. Os moradores de Corinto, eles estavam acostumados com religiões que ofereciam rituais doidos, né? Como forma de entretenimento e imortalidade. Então, assim, ninguém tinha expectativa de cultivar a humildade, ajudar os pobres, imagina, nada disso, né? Eles gostavam de terem professores especializados em palestras de motivação e religiões que favorecessem o cliente. Quer dizer que é muito diferente do que a gente vê hoje por aí, certo? Naquela época, em Corinto e em Roma, era comum as pessoas adorarem o deus ou os deuses de seus patrões. Quem era escravo, e como eu falei, Corinto era 70%, uma coisa assim, da cidade era composta só de escravos, né? Então, os escravos, eles adoravam os deuses dos seus patrões ou das suas famílias. E aí a gente, considerando isso tudo, essa difícil cidade, vamos pensar a respeito do trabalho do Paulo, né? O Paulo, segundo ele, né, lá no vídeo vocês podem ver, ele foi chamado pelo próprio Cristo, no caminho lá da cidade de Damasco, para ser um apóstolo, para levar a mensagem para as outras cidades. Então ele fundou muitas igrejas. Aí onde que ele ia levar? Nessas cidades onde ele foi, muitas delas, essas cidades tinham uma cultura que era um misto de paganismo e filosofia helênica lá na Grécia, né? Então, de um lado se tinha deuses para qualquer gosto, então eram cidades pagãs, mais de 300, e tinha altar para todos os deuses, né? Então eram cidades que tinham assim, mais altar do que farmácia tem atualmente aqui nas cidades do Brasil, né? Então qualquer esquina tinha um altar. E tinha também um altar em nome do Deus desconhecido. Olha que interessante isso, né? Então, do outro lado, então, você tinha de um lado as pessoas que eram pagãs, né, que seguiam qualquer tipo de Deus, e do outro tinha as pessoas que discutiam filosofia grega, fundamentada na razão, né? Aí você imagina, então você tem as pessoas que eram pagãs, do outro lado os filósofos, aí chega um cara do nada, um estrangeiro, né, dizendo que os deuses deles não valiam nada, que o único Deus verdadeiro, o único, se transformou em um homem, que foi morto pelo Império Romano na cruz, ou seja, como um bandido, que era, né, uma das punições para malfeitores, bandidos, era morrer na cruz, era a pior forma, né, de você matar um bandido. E esse Deus, que era um Deus único, que virou homem, que foi morto como um bandido, ele não pode ser visto, não tem forma e é invisível. Então, você imagina a reação das pessoas. Então, quem era pagão falava, mas por que eu vou trocar todos os deuses que eu tenho aqui, que eu posso escolher, que eu posso ver a forma deles, por um só que é invisível? Então, eu tenho vários, eu vou trocar por um que eu não posso ver, né? Então, existia um problema de quantidade e qualidade. Então, eu vou trocar 300 por um, e mais, todos os deuses que eu tenho aqui, eu sei qual é o formato dele, eu sei como é que ele é. O que você está falando não existe, deixa eu ver esse Deus aí, não dá para ver, é invisível. Então, cara, né, então assim, 300 por um, e eu ainda não vejo, então, né. E por outro lado tinha os filósofos, né, que discutiam as questões humanas baseadas na razão, e falavam, cara, o que você está falando não faz nenhum sentido. Então você imagina a dificuldade que foi. O Paulo tinha que ser muito bom de argumento, muito bom para falar, né, para convencer as pessoas.
E como eu falei, foi ele que fundou a igreja em Corinto. E claro, como tudo que está no início, surgem dúvidas, né? As cartas de Paulo são respostas a essas perguntas da igreja de Corinto para ele. Então ele que fundou. Então as pessoas, aí ele ia embora, ficou lá 1 ano e meio, foi embora. Depois o tempo passou, começaram a surgir dúvidas, né? Então as pessoas escreviam para ele, os líderes religiosos lá da igreja, dessa igreja que ele fundou, falou, cara, surgiu uma dúvida aqui. Então a primeira carta dele, 1 Corinto, é uma carta mais orientativa. Então você vê lá, ele explica, tira dúvida e tal. A segunda carta, 2 Coríntios, já é uma carta que já dá uma chamada no pessoal, né, para eles reverem a forma como estavam vivendo. Então a segunda ele já dá uma dura, né? E o próprio Paulo relata, né, o que passou. Você vê no capítulo 11, no versículo 23 a 27 de 1 Coríntios, e ele fala dessa dificuldade, né? Ele fala, a vida de Paulo não foi fácil, né? Não é porque Deus escolheu ele, né? Cristo apareceu para ele, escolheu ele, então eu vou deixar a vida sua tranquila para você levar a palavra. Não, né? Aliás, podem ver, né? Todas as pessoas que Deus escolhe para fazer alguma coisa, dar uma missão, a pessoa sofre, né? E aí Paulo fala na carta, numa delas, na primeira, eu fui encarcerado, espancado, estive à beira da morte, levei várias vezes as 30 chibatadas dos judeus, 3 vezes foi espancado pelos romanos, foi apedrejado, naufragou 3 vezes, fiquei um dia e uma noite perdido no mar, tive de enfrentar ladrões, lutei com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, na zona rural, enfrentei o sol do deserto, as tempestades do mar. Fui traído pelos quem eu considerava irmãos, fiquei várias vezes sem comer, passando fome e com frio. Então, a vida dele não foi nada tranquila, não é porque ele era considerado um apóstolo que foi uma vida sem nenhum problema, pelo contrário. E depois ele é morto pelo Império Romano e tal, né, por Nero. E aí ele continua, né, depois de falar tudo que ele sofreu, ele fala assim, se tenho de me gabar, vou me gabar das humilhações que me tornam semelhantes a Jesus. Olha a cabeça, né? O cara fala, eu não tenho que me gabar do que eu sou. E o Paulo era uma pessoa muito letrada, ele conhecia muito as escrituras do Antigo Testamento, ele era um cidadão romano, que sabia falar grego, sabia falar latim, ele falava hebraico, então ele era uma pessoa muito culta, né? E aí ele fala, cara, eu tenho que me gabar das humilhações, porque essas humilhações que eu passei me tornam semelhantes a Jesus. Quem assistiu aqui, né, um outro vídeo que eu falei, eu falo sobre, eu acho que é sobre o próprio Paulo mesmo, que é o livro de Atos. O livro de Atos é um livro do Novo Testamento, então você tem os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, e depois Atos. Atos é o livro que conta a história dos apóstolos depois da crucificação de Jesus. E aí, no livro de Atos, conta que alguns apóstolos, né, que seguiam a Cristo mesmo, eles foram levados aos líderes religiosos, né, depois da crucificação de Cristo, porque eles continuavam pregando a mensagem de Cristo. E os religiosos não queriam saber. Falaram, matamos Jesus, que era o líder, imagina esses outros aí, vamos matar todos. Aí levaram ele lá para os religiosos, e estavam deliberando o que fazer com eles, um grupo queria matar todos, estava aí um dos líderes disse para os religiosos, falou, cara, deixa eles, porque se o que eles estão fazendo for algo do homem, aquele movimento ia morrer, então a gente não precisa se preocupar. Mas se for algo de Deus, não era bom eles irem contra Deus. Aí falou, então tá bom, vamos liberar os caras, mas para eles aprenderem vão dar as chibatadas, né? E depois a gente libera os caras. Aí eles levaram as 30 chibatadas e eles saíram felizes, não porque foram poupados, porque não mataram eles, mas pelo fato de terem apanhado e sofrido por conta da mensagem de Cristo, né? Que é mais ou menos o que Paulo está falando. Vai vendo a cabeça dos caras, vê? Né? Na segunda carta, Paulo responde aos cristãos de Corinto
que atacavam a sua autoridade e liderança do apóstolo, né? Então, existiam grupos de cristãos que preferiam seguir a Pedro, outros a Apolo. Apolo era um outro líder religioso. E outros que preferiam seguir a Paulo, né? E tinha um outro grupo, um quarto grupo, que não queria seguir ninguém. Eles falaram, cara, eu não sigo homens, o nosso foco aqui é seguir diretamente a Cristo e a gente não quer intervenção de nenhum homem. Então, assim, a confusão era grande, né? E começou a dar um pau entre eles e tal, e aí Paulo interfere de novo, dado que ele era, né, como fundador da igreja. As pessoas, como eu comentei, perguntavam para ele, cara, a situação é essa, como é que é? Na época dele, as discussões dos filósofos, você tinha os filósofos, como é que era? Não tinha universidade, né? Os filósofos, eles iam para a praça, né? E ficavam lá discutindo, argumentando. E essas conversas dos filósofos, elas eram acompanhadas com entusiasmo, né? Nas praças das cidades gregas. As pessoas iam até lá para ouvir os filósofos. E tinha filósofo que tinha torcida, né? Parecia time de futebol, né? Então, eles ficavam ouvindo os filósofos argumentar, um falava uma coisa, outro outra e tal, e era um entretenimento, né? Então esse era o contexto, né, do que Paulo viveu lá. E aí então as pessoas de Corinto depois começaram a acusar o Paulo de incoerência, questionaram as credenciais dele como apóstolo, porque apóstolo mesmo era Pedro, que conviveu com Jesus, você não, você diz que Cristo apareceu para você, né? E que ele não tinha direito de dizer o que eles teriam que fazer. Então isso estava levando a uma divisão nessa igreja iniciante, né? E aí então Paulo teve que defender a sua liderança, ele teve que dar chamada no pessoal. E por quê? Porque estava sendo questionada a liderança dele, né? E a gente sabe que liderança ela é um exercício de autoridade, a liderança. E por isso que é muito fácil esse exercício de autoridade se tornar um exercício de poder. E quando isso acontece, quer dizer, a autoridade começa a se transformar nesse poder sendo exercido, ela pode, né, traz o risco de trazer prejuízos, tanto para o líder quanto para os liderados. Só que o Paulo, ele era muito inteligente, né? Ele estudando a vida de Jesus, ele aprendeu um novo tipo de liderança, né? Uma liderança que fica fora do caminho, que permite que as pessoas se relacionassem com Deus sem intermediação do líder. Então, assim, quando Paulo terminava de pregar, as pessoas começavam a admirar Jesus e não Paulo. E isso para os coríntios era uma fraqueza de Paulo. Por quê? Porque os filósofos nas praças, eles argumentavam e tal, e tinham seguidores deles que admiravam os filósofos. E o pessoal lá de Corinto falava, mas o Paulo, é ele que tem que ter essa liderança, né? Mas Paulo falava, as pessoas admiravam Jesus e não ele, né? E aí Paulo diz aos coríntios na carta, um trecho lá, a vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo escreveu, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. E olha que interessante, né? Se você assistiu o vídeo que eu fiz do livro de Daniel, se você não assistiu, assista. Tem lá o rei Dário da Babilônia, né, que ele solta um decreto, foi o decreto que levou Daniel a ser jogado na cova dos leões, e ele diz que esse decreto deveria ser escrito em pedra para que ninguém apagasse, né? E aqui o Paulo ele diz algo mais profundo e duradouro, que a carta da vida das pessoas não foi escrita com tinta, né, mas entalhada nas vidas humanas, que é uma coisa muito mais duradoura até mesmo do que escrever em pedra, né? Então, ele explica que o plano de Deus não foi escrito com tinta sobre papel, com muitas páginas de rodapé, que acaba matando o espírito da carta, né?
ela foi escrita em sintonia. Então, primeiro, o Espírito de Deus com o nosso espírito e a vida de Deus com a nossa vida. E aqui o Paulo ele traz uma grande diferença entre seguir uma lei escrita em papel, que ele está se referindo ao Velho Testamento, e de uma lei escrita em nosso espírito, diretamente por Deus em nossa alma. Então, os religiosos da época, né, o povo hebreu, mais importante é a lei do que qualquer outra coisa, né? E Paulo vem falar, cara, não, o mais importante mesmo é a fé e como você vive de acordo, né, com esta fé, porque na verdade, uma lei escrita na sua alma, no seu coração, diretamente por Deus, e não uma lei escrita em papel. Né? Ou seja, a discussão e a pregação de Paulo era muito mais sutil do que os ensinamentos trazidos pelo Antigo Testamento. Isso eu estou falando 2000 anos, você imagina as pessoas compreenderem isso. Né? Hoje já é complexo, então você tem aí autores que se especializam na vida de Paulo. Eu mesmo aqui no vídeo de Paulo eu trouxe um livro que fala só sobre a vida dele, né? Então você imagina trazer esses conceitos muito etéreos para a época, né? E o Paulo fala, né, para os coríntios, fala, cara, a vida que Deus dá a vocês não é pequena, vocês é que vivem de modo pequeno, né? E ele fala, digo isso com franqueza, com grande afeição, abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. Que aqui é a questão que eu sempre trago, né? Tirem Deus da caixinha de guardar Deus, se você tem uma que você só abre para quando vai rezar à noite ou quando vai à missa, né? Tira Deus da caixinha e viva plenamente a companhia dele, porque ele já está do teu lado mesmo. Então por que você fica guardando ele numa caixinha, dado que Deus não cabe na caixinha? Eu sempre falo, quando você tem uma caixinha para guardar Deus, quem fica dentro da caixinha é você e não Deus. Né? E aí o Paulo continua, não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Ele fala, cara, não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas. Cristo passeia com o diabo. A verdade e a mentira andam de mãos dadas. Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Ou seja, não deve haver tolerância com o que é errado, ponto. Não tem mais ou menos, não tem jeitinho. Né? E é legal, quando ele fala que cada um de nós é o templo de Deus, ele traz um conceito que Jesus já falava, né, também, que é totalmente novo do ensinamento de Cristo. Que dizia que Cristo falava, né, para os apóstolos que o templo de Jerusalém ia ser destruído, mas que ele o traria de volta em 3 dias. É evidente que ninguém entendia isso, né? Como é que um templo poderia ser destruído e reconstruído em 3 dias? Quer dizer, eu acho que as pessoas pensavam, quem que é esse empreiteiro que Jesus vai contratar que consegue refazer o templo, essa obra grandiosa, em tão pouco tempo, em 3 dias só? Como assim? Por quê? Porque as pessoas eram absolutamente literais. Então Cristo falava, isso aqui vai ser destruído, mas em 3 dias eu vou trazer tudo de volta. Cara, como assim? Né? O que Cristo estava falando é que o templo voltaria em 3 dias, que era quando Cristo morre na cruz e depois ressuscita, o templo foi reconstruído em nós, né? Quando ele morreu na cruz. Então, nós somos bilhões de templos na Terra, cada um de nós. Então, quando fala Cristo, ele está no meio de nós, ele vive dentro de cada um de nós. Então, quando Cristo falou que o templo ia ser destruído e que em 3 dias ele seria reconstruído, o que ele está falando o templo está cada um de nós, todos nós somos templos de Deus, né? Até porque Deus nunca pediu para Davi fazer um templo físico, que depois quem fez foi Salomão, né? Então esse conceito é muito legal. Então, se nós somos templos de Deus, como é que a gente deve viver? Não é? Mas enfim, voltando à carta. Né? E aí ele fala, não percebem que esse não é o caminho de se viver? Porque ele está dando uma dura
nos cidadãos lá de Corinto, né? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do reino de Deus. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra, ó, deixa eu falar, quem abusa da terra, já tinha um conceito aí de proteção ao meio ambiente, né? E quem abusa de tudo que nela existe não se qualifica como cidadão do reino de Deus, né? Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando, pois não faz muito tempo vocês estavam nessa lista. Não faz muito tempo vocês viviam essa vida, né, antes de se converterem. Mas foram purificados e tiveram uma nova chance, oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. E ele continua: só porque algo é correto diante da lei, não significa que seja espiritualmente apropriado. Se eu saísse por aí fazendo tudo o que tenho direito de fazer, seria um escravo dos meus caprichos. E ele fala assim: vocês conhecem o velho ditado. Primeiro você come para viver, depois vive para comer? Pois bem, pode ser verdade que o corpo seja apenas temporário, mas não é desculpa para entupi-lo de comida ou entregar-se ao sexo. Uma vez que o Senhor nos honra com um corpo, honremos também a Ele com o nosso corpo. Portanto, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês e através dele. Então, o que ele está falando? Cara, o corpo de vocês foi dado por Deus. O corpo de vocês é o templo de Deus. Então, assim, deixem que as pessoas vejam Deus no corpo de vocês, né? Lembrando a devassidão que era a cidade de Corinto. E aqui a gente tem que fazer agora uma pausa para uma reflexão, que é, a gente sabe, né, a sociedade em que vivemos, a atual, não da época de Paulo, né? Você vê que se compara com a época de Paulo, a nossa, que mudou muito, né? A sociedade ela vive um momento bem complexo, né? Nós somos bombardeados diariamente com uma mensagem aparentemente de liberdade. Então, atualmente uma pessoa que faz o que quer sem pudor algum é chamada de, um termo que eu não gosto, empoderada, né? Isso vale para homens e mulheres, tá? A visão é que quem faz o que quer são pessoas livres, né? Será? Esse conceito de liberdade é válido, né? Veja só, dentro da lei cada um faz o que quiser. Eu não estou aqui falando faça isso, faça aquilo. Não. Eu não estou falando de leis, eu não estou falando aqui de definir o que cada um tem que fazer, eu não estou falando isso. Quando Paulo diz na carta, se eu saísse por aí fazendo tudo o que eu tenho direito de fazer, eu seria um escravo dos meus caprichos. Então, assim, essa visão de liberdade é uma visão falsa. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, tem a famosa frase: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. E depois as pessoas trocaram: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? O que ele quer dizer com isso, que as pessoas de Corinto, é que o pecado transmite a ideia ilusória de liberdade. A Bíblia fala do pecado como um tipo de senhor que escraviza seus servos e os retribui com o salário da morte. Isso está na carta de Romanos, no capítulo 6, versículo 16. E além disso, Paulo fala que a única maneira de não estar sob a servidão do pecado é estando sob a servidão de Deus, né? E Cristo já falava que o jugo dele é leve, né? Jugo é aquela madeira que você põe aqui no boi, no carro de boi, para ele puxar a carroça. E é interessante esse conceito, né, que Cristo traz e Paulo reforça, de que, olha, não tem jeito, né? O ser humano foi feito de uma maneira, isso de novo é uma questão atávica do ser humano, que ele vai estar servindo a alguém ou a alguma coisa. Então, ele fala, a única maneira de não estar sob a servidão do pecado, é ser um escravo do pecado, né, atendendo a todas as suas vontades físicas, é estando sob a servidão de Cristo, né? E aquela coisa,
eu sempre falei, eu não tenho nenhum problema da pessoa se declarar um ateu, nenhum problema, cada um faz o que quer da vida. Eu fico só pensando assim, uma pessoa que se declara ateu, o que ela colocou no lugar? Porque assim, não é um lugar que fica vazio. Então, quando você tira Deus da sua vida, e veja, eu não tenho nada com isso, cada um faz o que quer da sua vida, mas a gente sabe que ao tirarmos Deus das nossas vidas, a gente põe o que no lugar? Será que a gente põe dinheiro, trabalho, sexo, drogas, bebida, alguma coisa vai ficar no lugar, né? Então, assim, a questão que Paulo também traz aqui cara, não tem jeito, você vai estar servindo um Senhor, é melhor que seja Deus. E veja, eu já falei aqui, né? Quando Paulo começou sua pregação na Grécia, as pessoas mais cultas rejeitaram suas ideias. Então os pagãos não queriam trocar seus deuses por um Deus invisível. Como eu falei, os filósofos disseram que o que ele falava não fazia sentido. Então quem mais teve atração pelo discurso de Paulo foram as pessoas mais simples e rejeitadas pela sociedade da época, né? E quando a gente pensa no tipo de sociedade que a cidade de Corinto tinha, era de se imaginar que assim, lá não tinha jeito, né? O negócio era muito complicado, que era melhor ir para outro lugar, porque o povo daquela cidade estava perdido e tal, enfim. Mas aí é interessante, né? Porque é aí que Deus surpreende, né? Quando ele fala para Paulo, ó, vai para Corinto, é lá mesmo que eu quero. Paulo deve ter perguntado para Deus, mas Senhor, você, assim, tudo bem, mas você está certo disso? Será que o seu Waze não está com defeito? Cara, lá é barra pesada, né? O povo lá é complicado, que só sabe que é uma região difícil. E Deus falou, pode ir, confia em mim, segura na minha mão, vai aí, tá comigo, tá com Deus, de verdade, né? E aí, olha só, veja o que Paulo escreveu. Né? Lembre-se de quem vocês eram quando foram chamados para essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade, né? Que era o povo que começou a se converter. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo o que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Então, o que Paulo está falando nessa carta, não só nessa, mas em outras também, é quem crê em Cristo morreu com ele na cruz e renasceu para uma nova vida, assim como Cristo. Cristo morreu na cruz e renasceu. Quem crê em Cristo também morreu na cruz junto com ele e também renasceu, deixando para trás uma vida de pecados, né? E renascendo como uma nova pessoa, livre da servidão do pecado, de uma vida impura. E Paulo ainda diz para as pessoas continuarem sendo o que elas eram antes do chamado de Deus. Então, assim, você fazia um monte de coisa errada, agora ok, entendeu a mensagem de Cristo, se converteu, você morreu para quem você era no passado, mas você continua sendo quem você é, né? Então não é a morte literal como foi Cristo na cruz. Então, assim, ele fala, continue como você estava quando Deus o chamou. Você era escravo, escravidão não é um obstáculo para crer. Ah, eu sou escravo, então eu não pode. Não, pode, né? Ele fala, não quero dizer que você esteja impedido de sair. Se você tiver a chance de obter a liberdade, vá em frente. Estou apenas tentando dizer que, com o seu novo Senhor, Cristo, você vai experimentar uma liberdade maravilhosa e inimaginável. Mas se você era livre quando Cristo o chamou, irá experimentar como é maravilhoso tornar-se escravo de Deus, o que é igualmente inimaginável. Então, assim,
Então, assim, o cara é escravo. Você pode se converter a Cristo. Quem não era escravo, olha, se converta a Cristo e se torne escravo. Como que alguém entende isso na época? Né? Veja como era difícil compreender em profundidade o que o Paulo estava falando. Né? Como que alguém se livra da condição de escravo para se tornar escravo novamente? Então, o cara é escravo, se converte a Cristo, conquista a liberdade por algum motivo lá, e aí fala, agora você vai virar escravo de novo. Não. Né? E hoje em dia também. Né? Hoje em dia que a sociedade mais prega, seja você mesmo, seja livre, ninguém tem o direito de falar o que você tem que fazer. Não. Você, assim, é bom ser escravo de Cristo. Né? É bom ter alguém mandando em você. Quem? Cristo. Né? E aí ele fala que o jugo dele é leve. É o que ele manda fazer é leve. Então veja a dificuldade, né? Como é que alguém pode deixar um Deus tangível e conhecido por um Deus desconhecido, invisível, e ainda fala assim, você vai ser escravo desse Deus. E aí Paulo esclarece na carta, portanto, prezados amigos, quando virem alguém reduzindo Deus a algo que possa usar ou controlar, como um ídolo, afaste-se dessa pessoa o mais rápido que puder. Ou seja, um Deus que uma pessoa possa compreender pelo seu intelecto, não é um Deus, é uma projeção humana. Né? Então, sei que muita gente tenta entender Deus, mas se um dia alguém entender Deus, eu vou procurar outro, né? Porque não é Deus, é alguém que é uma projeção humana. Né? E aí, quando o Paulo fala que Cristo não está dividido em nós, em vez disso, nós nos tornamos um nele, aquela história lá de cada um de nós sermos o templo de Cristo, né? Paulo fala uma frase fundamental, que para mim acho a frase mais legal que tem nessa carta de Paulo aos Coríntios, que é: não reduzimos Cristo ao que somos, Ele nos eleva ao que Ele é. Então, de novo, não reduzimos Cristo ao que somos, Ele que nos eleva ao que Ele é. Então, o que quer dizer essa frase? Quando nos dirigimos a Cristo, quem professa a fé, é claro, normalmente nós tentamos, ou Cristo ou Deus, nós tentamos trazer Cristo para o nosso dia a dia. Ou seja, tentamos humanizar Cristo. Ah, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, eu estou passando uns problemas aí na vida, que não sei o quê. Ao fazermos isso, a gente está tentando trazer Ele para o nosso mundo físico e ilimitado, o mundo da matéria. Né? O que Paulo nos ensina que, na verdade, ao elevarmos nossas orações a Cristo, o que ele nos faz é nos elevar a um nível superior, ou seja, o nível não da matéria, mas do Espírito. A cruz de Cristo, ela representa a união do Espírito, na vertical, com a matéria na horizontal, e o homem preso, crucificado no centro. Né? Então, o ser humano, né, nós somos a união desses dois universos. Nós somos esse ser, assim, entre aspas, mal resolvido. Né? Nós não somos 100% matéria, nem 100% espírito. Eu não sei direito o que somos, mas sei que se a gente ficar aqui por nossa própria conta, pela minha experiência, pelo que eu vivo, né, com uma vida sem Deus, a gente se torna mais matéria. Né? E esse caminho não é bom. Como já nos disse Salomão no livro de Eclesiastes, que também tem um vídeo aqui no canal, se você não assistiu, vale a pena. O Salomão fala, cara, o Salomão foi um rei poderosíssimo, teve tudo, né, em suas mãos, herdou, né, o reino do pai, do rei Davi, e ele fala no livro de Eclesiastes que a vida sem Deus é uma vida vazia, não importa o que você faça. Né? E ele fala que a vida com Deus é uma vida que nos eleva a um patamar superior, que apenas Ele, o ser humano, com Ele, apenas com Deus, o ser humano pode ter uma vida plena e completa. E que não há nada que o ser humano possa colocar no lugar de Deus em sua vida para suprir esse buraco que a gente tem na nossa alma. Né? Ele fala um buraco do tamanho de Deus. Mas então,
se somos tão fracos e pequenos diante de Deus, o que podemos fazer, né? Então Paulo responde a essa questão na carta, né, 2 Coríntios, que é a próxima carta, no capítulo 12, versículo 17, sobre as suas limitações, as limitações de Paulo colocadas para Deus. Que ele fala, cara, olha, eu sou limitado, eu sou só um ser humano, eu não sei isso, eu não sei aquilo, eu não sei o quê. Quer dizer, ele falando, eu não estou à altura desse desafio. Ele falando para Deus. E aí Deus responde para ele, minha graça é o bastante, é tudo que você precisa. Minha força brota da sua fraqueza. Vai vendo, né? E aí Paulo fala, assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na minha limitação, como ser humano, né? E comecei a apreciar o dom das revelações, visões que ele tinha. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse a minha fraqueza. E ele continua, agora enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno. Os abusos que ele passou, os acidentes, oposições, problemas, simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco eu me apresento, mais forte me torno, né? Então, outro ensinamento importante de Paulo nessa carta é que ao entregar a sua vida a Cristo e parar de querer controlar tudo, né, Paulo percebe que quando ele deixa Cristo assumir o controle da sua vida, ele permite que ele, Paulo, se fortaleça em sua missão, que é ser um escravo de Cristo na Terra. Então é uma mensagem bem importante, bem relevante isso, quando ele se coloca diante de Deus, fala, cara, eu sou muito pequeno, eu sou menor, Deus fala para ele, cara, a minha graça é suficiente, né? Fique tranquilo que vai dar tudo certo, quanto mais a sua fraqueza aparece, mais eu me fortaleço, e você se fortalece quando você deixa Cristo, né, assumir o controle da vida dele. Então, assim, que Deus te acompanhe em sua missão, que você consiga compreender verdadeiramente que não está sozinho e que Ele nos fortaleça em todas as nossas inúmeras fraquezas. Muito obrigado e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.